não, viu? Então tem que fazer assim mesmo, é na hora botar pra gente. Jane, vem cantar. Vamos adorar a Deus. E como eu tenho dito para vocês, essa adoração não é aqui no templo. Aqui nós estamos fazendo um culto corporativo, que é bom para a nossa edificação, pelas orações, a letra dos cânticos, a pregação da palavra especificamente. É o ponto principal do culto. E se vamos adorar a Deus é o tempo inteiro. Agora aqui, neste momento, vamos adorar a Deus nesse cântico. Vamos adorar. Magnifiquemos ao Senhor. Magnificar quer dizer colocá-lo nas maiores alturas. Lembra, o reitor da universidade é chamado magnífico, porque é a pessoa mais alta da universidade. Pois é, o nosso Deus é o magnífico da criação. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor.
nosso rei, Hosana. Hosana era uma palavra que no início, como hebraica, quer dizer salva-nos, Senhor, alguma coisa assim. Aí depois, no grego, ela foi traduzida mais como uma, digamos assim, uma louvação presente quando Jesus ia entrando, Hosana, Hosana, com as palmeiras. Era comum nessa hora em que gritavam Hosana a alguém, eles agitavam folhas de palmeiras, né? Virou uma espécie de aclamação, de exaltação a uma pessoa. Que foi o que fizeram com Jesus quando ele entrou em Jerusalém. E hoje nós vamos tratar desse Jesus como rei. Por isso que eu botei esse cântico. Oremos. Pai querido, graças te damos, Senhor Deus, em especial pela salvação, porque aí nós entendemos, a partir da salvação, nós começamos a entender quem é o Senhor, quem somos nós, o que aconteceu com a criação, com a entrada do pecado, que o Senhor amaldiçoou a criação, como o Senhor, no seu plano eterno, já providenciou a restauração, a redenção dessa salvação, através de um mediador que é o próprio Deus Filho. Nós começamos a aprender e a crescer nesse conhecimento e ficamos cada vez mais maravilhados com a dignidade, com a majestade, com o poder, com a sabedoria, com a santidade do Senhor, com o seu juízo sobre o pecado, com a sua misericórdia sobre os eleitos, com a sua graça. Oh, meu Senhor, como é bom conhecer todas essas coisas. E sabemos que em tudo isso somos dirigidos por um rei zeloso, um rei que é um pastor, que conduz as suas ovelhas. Oh, meu Senhor, graças te damos por essa revelação. E nós sabemos que temos todas essas coisas pelo mérito exatamente desse mediador, o profeta, o sacerdote e o rei, o nosso Senhor Jesus. É por ele que nós oramos. Amém. Muito bem, meus filhos, nós vamos hoje continuar aqueles estudos, explicação sobre Jesus como mediador do pacto da aliança de Deus. E ele desempenha 3 ofícios distintos, porém simultâneos, não é? Complementares um ao outro: profeta, sacerdote e rei. Profeta, o que fala de Deus para o homem. O que Deus disse é dito para o homem. Sacerdote, aquele que fala a Deus sobre o homem, intercede por ele, pede por ele, oferece sacrifícios por ele. Jesus fez isso, ele foi o sacrifício. Vamos tratar disso já. Só uma introdução rápida dando todo ponto. E por último, rei, aquele que governa, aquele que comanda. A função de um rei é isso, é proporcionar o bem-estar dos seus súditos. Prover tudo que é necessário para os seus súditos. Essa é a função de um rei, embora tenha sido deturpada e o rei passe a engordar à custa dos súditos. Mas o rei em Israel tinha uma conotação de pastor. O próprio Jesus disse, eu sou o bom pastor. Davi, o rei modelo de Israel, era um pastor de ovelha. Então o último canto que nós cantamos, Hosana, aquele que nos salva, aquele que vem nos salvar. Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, é o rei. E nós vamos ler aqui Apocalipse. Se houver algum curioso aqui sobre o Apocalipse, não se alegre, eu não vou falar sobre o Apocalipse, vou ler só o versículo que trata desse assunto. Então, 19, 11 a 16, porque é o 16 que está o que eu quero, mas a gente vai ler aqui, a visão foi dada a João desde o 11. 19, 11 a 16 diz assim, como os irmãos já sabem, estou de lentes novas, enxergando tudo agora. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Obviamente este é Deus, não é? Jesus, o Cordeiro. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. E o seu nome se chama
o Verbo de Deus. Lembra do Verbo que no princípio era Deus e estava com Deus, e esse Verbo encarnou e era Jesus? Pois é Ele mesmo. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Muito bem, irmãos. Repetindo, relembrando para os irmãos, nos últimos 2 domingos, nós vimos falando de Jesus, o mediador da aliança, o Deus Filho, e vimos que para fazer essa mediação completa, ele desempenha 3 ofícios distintos, simultâneos, complementares, quais sejam profeta, aquele que fala de Deus, a palavra de Deus para nós. Jesus foi o profeta dos profetas. Sacerdote, aquele que fala de nós para Deus, intercede por nós, apresenta nossas causas para Deus e inclusive faz sacrifícios a Deus por causa dos nossos pecados. E rei, aquele que conduz o povo, aquele que leva o povo, que dá vitórias ao povo. Esse é o papel de um rei. Já ouvimos 2 domingos atrás como profeta, já ouvimos no domingo passado como sacerdote, e hoje nós o veremos como rei, aquele que exerce todo o domínio sobre toda a sua criação que ele mesmo criou, aquele que, como rei, vence as batalhas contra os inimigos e conduz o seu povo e toda a criação, na verdade, num processo de redenção que está em curso, já foi consumado na cruz do Calvário, mas ainda está em curso, conforme o plano eterno de Deus, especialmente para a salvação dos seus santos, dos seus eleitos, e esses eleitos, a partir da conversão de cada um, passam a ser agentes dessa redenção, pelo seu testemunho, pela sua pregação, pela sua vida. É isso que é igreja, nada mais, nada menos do que isso. O que a gente inventa de igreja, império, não sei o quê, Deus está fora desse negócio. Vamos lembrar rapidamente a história, que nos 2 domingos passados eu fiz essa rememoração bem rápida. No princípio, Deus criou todas as coisas e entregou a gerência dessas todas as coisas da criação ao homem. Estão lembrados? Ao seu doutor Adão, Eva nem era criada ainda. Foi com Adão que Deus fez o pacto. E disse-lhe: olhe, não coma desta árvore aqui, do fruto do conhecimento do bem e do mal. O dia em que comer, morre. Eva ainda não era viva. Eva ainda não existia. Foi com o homem que Deus fez isso. Bom, depois Deus fez a mulher para ser a auxiliadora idônea, aquela que completa o homem. Só que sob a liderança desse homem. O homem era responsável pela mulher. Não foi tão responsável assim. Ela pecou e o levou a pecar também. Então nós sabemos que Deus amaldiçoou toda a criação por causa disso. A partir de então, a relação do homem com a criação, que ele deveria governar, dominar pacificamente, inclusive a sua mulher, passou a ser de litígio. Passou a ser uma relação conflituosa. Isso nós vemos em qualquer relação de marido e mulher neste mundo de meu Deus. E olha que os dois são uma só carne. Como Deus disse lá no princípio, ainda antes de pecar, serão os dois uma só carne. Pois bem, na hora que veio o pecado, essas 2 carnes ficou apartada. E só há um jeito dela se reunir, exatamente pelo mediador, Jesus Cristo. Exatamente com a salvação. Exatamente com a santificação do dia a dia. Não há outro jeito.
Nós vemos o conflito do homem com a própria natureza. O homem destruindo a natureza. E a natureza se vingando cada vez que acontece um terremoto, um maremoto, um tsunami, não sei o que. Isso é uma espécie de vingança da natureza contra as agressões do homem. Muito bem, irmãos. Porém, no seu plano eterno, pela sua graça, Deus já havia determinado o jeito, a solução para o problema do pecado. Desde a eternidade já estava determinado. A gente não sabe explicar por que Deus deixou Adão pecar se ele sabia. Não sei, só sei que ele deixou e isso estava no plano dele. Não consigo entender Deus, não há possibilidade. Já estava no plano dele isso. Desde a eternidade, Deus projetou isso. O seu pacto com a natureza criada e caída, ele sabia que ia cair, já contemplava um mediador para trazer essa natureza de volta a Deus redimida, santificada. Novos céus e nova terra. Nós temos essa promessa na Bíblia. Esse mediador é Jesus. O Deus Filho que no tempo oportuno ou na plenitude do tempo encarnou o Verbo que era Deus e que estava com Deus e que fez todas as coisas, se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Evangelho de João 1, 2 e 14. E como foi que ele encarnou? Nasceu de Maria, da Virgem, milagrosamente. Pois ele veio para tomar sobre si a maldição que Deus impôs sobre a natureza, sobre a criação por causa do pecado. Então essa maldição ele veio assumir em lugar dos seus eleitos. E por isso que ele é o mediador. Ele faz o que tem que ser feito e a única coisa que pode ser feita e o único que pode fazer para que Deus nos receba de volta no Éden, que será recriado. É com essa finalidade que ele desempenha os 3 ofícios de profeta, aquele que vem falando o que é que o Pai quer, como é que vai ser feito esse processo. Primeiro através dos profetas, todos eles apontando para Jesus que viria. Depois ele mesmo veio e formou seus 12 apóstolos para que eles dessem continuidade a essa exposição mundo afora, como eles fizeram. Sacerdote, ele também exerceu esse papel, exatamente sendo o prefigurado em todo o Velho Testamento. Todos aqueles sacrifícios que os sacerdotes de Israel, levitas, faziam, eram simplesmente simbolismo do sacrifício que Jesus viria fazer de uma vez por todas na cruz do Calvário. O livro de Hebreus explica isso do início ao fim do livro. Aquilo tudo era uma simbologia para o sacrifício substitutivo de Jesus de uma vez por todas. E rei, aquele que comanda, aquele que conduz, aquele que vence qualquer batalha, qualquer dificuldade, qualquer empecilho, a fim de conduzir os seus súditos em vitória. Obviamente que isso que eu estou falando aqui, essa vitória e esse rei, tudo que a gente está falando aqui é no âmbito espiritual. Como homem aqui na terra, Jesus não foi rei de nada, era um pobre que não tinha onde dormir, como ele disse. Jesus não deu riqueza para ninguém aqui na terra, até porque ele não tinha. Tudo isso aqui é no âmbito espiritual. É possível ser material? Sim. Tanto crente como quem não é crente, é possível conseguir essa riqueza material, inclusive ser rei, dependendo da situação. Mas pode ser rei num país, dá um golpe lá, vence a batalha e ele vira rei, pronto. A história da humanidade está cheia desse tipo de situação. Não é esse tipo de rei Jesus. Quando ele vier a segunda vez, sim, aí ele virá para reinar sobre novos céus e nova terra. Aí ele vem como pessoa humana mesmo, Jesus, o mesmo filho de Maria, agora com um corpo que ele já está no céu, um corpo que a gente chama de glorificado, mas é um corpo, na verdade, incorruptível, não sofre mais a ação do tempo. E aí ele virá governar o seu povo. Mas, por enquanto, o governo dele é espiritual. Essa vitória que ele nos dá é a vitória na cruz. Não é a vitória dessas igrejas falsas, pastores falsos. Não é essa. Não tem nada a ver isso aí. Muito bem, irmãos. Então, a vitória que Jesus nos dá espiritualmente e que ele conseguiu
na cruz do Calvário é a vitória contra o pecado, é a vitória contra a inimizade com Deus que havia, tanto de Deus para conosco, como de nós para Deus. É essa a vitória que Jesus conseguiu na cruz. Foi isso que ele veio fazer aqui. Para enriquecer alguém aqui na terra, para curar alguém de doença aqui na terra, ele não precisava ter vindo morrer na cruz, não. Isso ele fazia lá do céu mesmo, como ele fez muitas vezes no Velho Testamento. Ressuscitou gente no Velho Testamento, curou doente de tudo quanto é no Velho Testamento, fez tudo. Deu guerras, Gideão com 300 homens, venceu 35 mil. Então isso aí ele sempre fez de lá mesmo. Não precisava ele vir aqui fazer isso não. Ele veio aqui vencer a batalha contra o pecado, contra Satanás, contra o mundo, contra a morte. Foi isso que ele veio fazer aqui. Não foi dar vitória material para ninguém não. Esse rei, aquele que é rei desde a eternidade, ele sempre foi o rei eterno, porque foi ele o Criador, ele é o dono do mundo. Lembram? No princípio era o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. E por ele todas as coisas foram feitas e sem ele nada do que foi feito se fez. Foi ele quem criou tudo. Ele é o dono de tudo. Ele é Deus. Pois muito bem. Ele abriu mão desta glória. Ele abriu mão desse status para descer aqui ao mundo, filho de uma mulher pobre, Maria. Numa cidadezinha michuruca de 300 habitantes, onde ele se criou. Carpinteiro e pedreiro. Era essa a função dele. Ninguém fala em pedreiro, mas ele era pedreiro também. Aliás, mais pedreiro do que carpinteiro. A função que Jesus exercia na época era a função artesanal, naquela época, trabalhavam, era uma função praticamente artesanal, era muito mais de pedreiro do que de carpinteiro, Jesus. Mas carpinteiro ficou mais bonito de dar essa profissão para ele. Quem trabalhava com madeira naquela época era muito mais as pessoas ricas. As pessoas, vocês veem na história, aquelas casinhas de pedra, sem móvel nenhum dentro. Pois muito bem, irmãos. Ele abriu mão da sua glória como rei do mundo, dono do mundo, criador do mundo, para descer numa família pobre. Viu o mundo na forma humana, exatamente para, como humano, vencer todos os inimigos instalados na criação por causa do pecado de um homem. Como Paulo explica em Romanos, não foi por um homem que entrou o pecado, Adão? Pois é, por um homem que vai entrar a salvação também. Aí Jesus veio. Venceu Satanás, o mundo e a própria morte quando ressuscitou. Restabelecendo, inclusive, o domínio do homem sobre a criação que lhe foi tirado lá no princípio. É o homem que vai de novo dominar o Éden sobre nós mesmos. No reino de Deus, reinaremos com ele. Está escrito na Bíblia isso, reinaremos com ele. Pois é, o sacrifício de Jesus, a redenção da criação, que Paulo diz lá no capítulo 8 de Romanos, toda a criação geme a um só tempo esperando a redenção. Isso. E quando essa criação toda for redimida, nós os eleitos reinaremos sobre essa criação com o Senhor Jesus. É isso, irmãos. É esse o papel do rei. O domínio que foi tirado do homem por causa do pecado é restabelecido no homem Cristo Jesus. Ele venceu e com ele nós venceremos também. Como rei, o Senhor Jesus venceu e conquistou para nós o status de filhos de Deus. Esses que foram expulsos lá do paraíso. É essa a vitória de Jesus como rei. Foi isso que ele veio consumar neste mundo e não a vitória material ufanista, mentirosa dos falsos pastores que pregam um falso evangelho e que são donos de falsas igrejas. Obviamente, igrejas compostas por falsos crentes. Quando falamos de Jesus como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, como ele se apresentou aqui para João, João viu isso. João viu isso. Na restauração de todas as coisas, ele governará com cetro de ferro, pisará as nações. Atenção. Eu vou daqui já falar nisso. O Jesus bonzinho que todo mundo prega é um Jesus terrível. Ele é bonzinho para os seus eleitos. Para os seus inimigos ele é terrível.
O mesmo poder do dono do mundo que ele usa para salvar os seus eleitos é o mesmo poder que ele usa para pisar aos pés todos os não eleitos, seus inimigos. Isso ninguém fala, essa parte aí. Nós estamos falando aqui do rei que governa um reino e ele exerce esse poder a partir da sua vitória como homem na cruz do Calvário, quando ressuscitou, subiu ao céu e reassumiu o trono do qual ele tinha abdicado para vir aqui fazer a vontade do Pai e nos resgatar do pecado. Nos resgatar do poder de Satanás, nos resgatar do poder da morte, nos resgatar do inferno. Esse é o papel do rei, foi nisso que ele vitoriou. E é por isso que na visão de João está escrito que ele está vestido com um manto tinto de sangue, ou seja, alguém que veio de uma escaramuça, de uma grande luta. E lá em Isaías 63, eu uma vez falei aqui para vocês, está escrito isso também, essa visão foi dada a Isaías também. Isaías viu esse rei dos reis, esse senhor dos senhores, esse vitorioso. Quem é este que vem de Edom? Lembra? A gente até canta aqui esse cântico. Quem é este que vem de Edom? Com as vestes tintas, ou seja, pintadas de vermelho, tintas de sangue. Quem é este? Aí está escrito, é o rei da glória. Ele venceu. E mais, ele venceu sozinho. Ninguém o ajudou, ninguém, mas ninguém mesmo. Vocês estão lembrados que na cruz do Calvário, nem o Pai, nem um anjo, nem espírito, nem ninguém o ajudou. Nem seus discípulos, todos correram. Até o Pai. Pai, por que me desamparaste? Ficou sozinho. Pois é, o Isaías, 700 anos antes, viu isso. Eu venci sozinho. Quem é este? Este é aquele que é poderoso para salvar. É aquele que é poderoso para pisar sobre seus pés todas as nações. É aquele que é poderoso para vitoriar sobre qualquer coisa, sobre todos os seus inimigos. É esse o rei que nós estamos falando aqui, Jesus Cristo. Foi isso que ele veio fazer aqui. Ele não veio aqui dar riqueza para ninguém, não. Resolver problema de casamento de ninguém, não. Isso é feito em quem é salvo. Quem é salvo automaticamente vai consertar isso. Por quê? Porque ele agora vai viver de acordo, o caráter de Cristo está sendo formatado nele à medida que ele vai aprendendo a doutrina. É isso que é ser crente, nada menos do que isso. Ao verter o seu sangue morrendo na cruz do Calvário, Jesus venceu Satanás, o pecado e o mundo. Lembre que ele foi tentado por Satanás. Detalhe, tentado com a palavra, com a Bíblia. Está escrito, sim, mas também está escrito. Não, faz isso assim, está escrito, sim, mas também está escrito. Ou seja, Satanás tentou Eva lá no início com a palavra, é assim que Deus disse. Ele usou a palavra de Deus, Satanás. É assim que Deus disse, não comerás de nenhum árvore do fruto. Não foi assim que Deus disse, não. Pois com Jesus também, ele foi na palavra. Jesus está escrito. Como é que se resiste a Satanás? A ensino dos apóstolos também pela fé. O que é fé? O conhecimento da palavra de Deus, nesse contexto. Pois Jesus resistiu a Satanás assim, está escrito. Está escrito, está escrito. Salmo 119, versículo 11. Guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Pronto. Então, quando ele morreu na cruz, ele realmente venceu Satanás, porque Satanás não queria que ele morresse. Ofereceu tudo quanto é coisa para ele. Venceu a morte. Aí quando ele ressuscitou ao terceiro dia, aliás, não, quando morreu ele venceu Satanás, o pecado, o mundo. Quando ressuscitou ao terceiro dia, venceu a morte. E quando subiu ao céu, reassumiu o seu trono. Foi novamente glorificado como o Senhor do mundo. Só que agora ele conquistou esse poder como homem. Aqui na terra. Ele reconquistou esse poder como homem. Foi assim que ele se revelou a João. Rei dos reis, Senhor dos senhores. E o apóstolo Paulo, antes de João receber essa revelação, já ensinava isso. Aos Filipenses, capítulo 2, versículo 6 em diante, ele diz assim, pois ele quem? De quem ele está falando? De Jesus. Ele, Jesus, subsistindo na forma de Deus, ele era Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, ou seja, ele não ficou aqui na terra sabendo que era Deus. Qual é, rapaz? Não, eu sou Deus. Não, ele veio como homem mesmo.
como homem, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se à semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Morte designada aos malditos. Só que, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ou seja, o colocou acima de qualquer coisa, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é Senhor. Lembra que João viu lá alguns anos depois disso? Ele voltando de uma vitória sobre as nações, sobre tudo, e na sua coxa direita e no seu manto estava escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Todos se dobrarão diante dele. Ah, irmãos, ao verter o seu sangue na cruz do Calvário, e a gente lembrar que esse homem era Deus encarnado, foi como homem que ele morreu. Deus não morre. Foi como homem que ele morreu, mas era Deus. Irmãos, por que o apóstolo pergunta, como vimos no domingo passado, a gente falando sobre Jesus como sacerdote: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Ele mesmo quem os justifica. Romanos 8,33. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, e também intercede por nós junto ao trono. Romanos 8,34. Então, quando Paulo diz isso, por que ele faz essas perguntas? Isso são perguntas retóricas, já se sabe a resposta. Ele faz essa pergunta, não é? E na sua arguição, na continuidade, ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Então essas perguntas são perguntas retóricas, como eu disse, a resposta delas já se sabe. Quem nos condenará? Ninguém. É Deus quem nos justifica. Quem nos acusará? Ninguém. É Jesus quem nos salvou. Morreu e ressuscitou, está lá agora intercedendo por nós. A terceira pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Ninguém. E ele relaciona uma série de coisas que poderiam, são esses poderes que Jesus venceu. Ele é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores. Ele é o Senhor da tribulação. Será a tribulação que nos separará de Deus? Não. Ele é Senhor da tribulação. Será a angústia? Não. Ele é Senhor da angústia também. Será a perseguição? Não. Às vezes é Ele mesmo quem manda a perseguição. Para que a gente aprenda a confiar nele, como o salmista perseguido no deserto e dizia: me deito e logo durmo, porque sei que tu me fazes repousar tranquilo. Salmo 4, versículo 8. Então, que é isso? Que homem é esse? Que conhecimento é esse de Deus? É o conhecimento que nós precisamos ter também. Então, é angústia que nos separa do amor de Deus? Não, Ele é Senhor da angústia. É perseguição? Não, Ele é Senhor da perseguição. É fome? Não, Ele é Senhor da fome. É nudez? Não. Ele é Senhor da nudez também. Se você está em necessidade, nem roupa tem, pois Ele sabe de tudo isso. E se chegar a esse ponto, foi Ele que fez. Aliás, Ele mandou Isaías andar nu durante não sei quanto tempo. Ele é Senhor da nudez também, se for preciso. Se for para mostrar a humilhação, Ele fará isso. Será o perigo que nos afastará de Deus? Não! Davi é a maior prova disso. Paulo é a maior prova disso. Ele é Senhor do perigo. Será a espada pena de morte? Não, Pedro ensinou aqueles que estavam sendo mortos: não liguem para isso não. Não liguem para isso não. Estejam apenas preparados a responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que é em vós. Que esperança é essa? Esse Messias, esse mediador, profeta, sacerdote e rei. Essa é a nossa esperança. Ele disse que voltou para o céu e que vem nos buscar. Pronto, então pode matar seu Nero. Pode matar, eu sei para onde eu vou. Ele é Senhor da morte. Ele é Senhor da espada. Ele é Senhor da morte, Ele é Senhor da vida. Ele é Senhor dos anjos, Ele é Senhor dos demônios. Ele é Senhor de principados e potestades.
Ele é Senhor da altura, é Senhor da profundidade. Ele é Senhor do presente, é Senhor do futuro e de tudo que se possa imaginar. Paulo elenca tudo isso em Romanos 8, de 31 a 39. Aí pergunta, quem nos separará do amor de Deus? Será isso que foi falado agora? Será? Todas essas circunstâncias, será que são capazes de nos separar do amor de Deus? Não. É essa a resposta. Não. Ele é o nosso rei e ele já venceu sobre tudo isso. E nos garante que nós venceremos. Então, nesse mesmo contexto aqui, Paulo pergunta, se Jesus, o mediador da aliança, é o rei dos reis, é o senhor dos senhores, venceu tudo, e hoje está sentado lá à direita do Pai, até o dia que ele virá nos buscar. Se ele é por nós, quem será contra nós? Aí, essa é a pergunta que todo mundo adora, porque diz que ele é por nós, e é bom a gente lembrar que essa pergunta pode ser dita de forma invertida. Nós vimos aqui que ele, esse rei soberano, regerá com cetro de ferro. Cetro é aquele bastão que o rei segura, que dá a ele a visibilidade de que é o rei, além da coroa. Ele governará as nações com cetro de ferro, pisará sobre seus pés quem não for seu eleito. Aí, meus filhos, se ele é por nós, quem será contra nós? Paulo escreveu isso para uma igreja de crentes. Sim, agora vamos dizer o outro lado. Se ele for contra nós, quem será por nós? O mesmo poder que ele usa para salvar os seus eleitos é o mesmo poder que ele usa para pisar os seus inimigos. O mesmo poder que ele usou para fazer Israel atravessar o Mar Vermelho foi o mesmo poder que usou o Mar Vermelho fechar em cima do exército de Faraó e seus soldados. Essa parte ninguém fala, ninguém quer nem ouvir, pois ela é real, do mesmo jeito da outra. Lembramos, irmãos, e como já vimos no domingo passado, o Senhor Jesus, no seu ofício de sacerdote, ofereceu-se como sacrifício vicário substitutivo para nos livrar da ira de Deus sobre os pecadores que foram entregues ao domínio de Satanás, que foram entregues ao domínio do pecado, que foram entregues ao domínio da morte, que foram entregues à condenação perpétua no inferno. Pois é. A graça de Deus para com os seus eleitos é do mesmo tamanho da sua ira que sacrificou o próprio filho numa cruz. Então imaginem, quem não está abrangido na graça, o que é que vai acontecer com eles? Que poder será derramado sobre eles? Que ira, que juízo será derramado sobre eles? Ninguém lembra disso, irmãos, porque isso não é dito nas igrejas. Em quase nenhuma igreja do mundo isso é dito. E está na Bíblia. No tempo dos puritanos, essa era a tônica das pregações, chamando a atenção para o rigor de Deus, para o juízo de Deus, para a severidade de Deus. Está na Bíblia. Mas no mundo pós-moderno não se fala nisso. Coisa desagradável e ninguém fala. Proibido. Proibido, totalmente proibido. Irmãos queridos, o Senhor Jesus fez tudo isso como sacerdote, inclusive ofereceu-se ele mesmo como sacrifício, para derrotar todas essas coisas. E ressuscitou, e como rei, ele agora governa sobre tudo. Sobre tudo, ele governa sobre tudo, inclusive sobre seus inimigos, para restituir aos santos, aos eleitos, a comunhão com Deus. Esses eleitos agora são agentes dessa redenção, no momento em que dizem isso para o mundo. Só que os falsos eleitos não dizem isso para o mundo. Eles dizem ao mundo, Jesus quer te abençoar, Jesus quer abençoar a tua família, Jesus quer restaurar a tua casa. Isso é falso, conquanto seja verdadeiro. A forma como é apresentada é falsa. Por isso, irmãos, prestem atenção. O poder, eu repito, o poder absoluto do Rei dos Reis que João viu aqui. Aquele que havia derrotado já o mundo inteiro.
Seus inimigos todos, com cetro de ferro. A roupa ainda estava tinta de sangue. Mas tinha no seu manto e na sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem conhece um pouco, pelo menos, da história, ou vê esses filmes aí, vê o que é que acontece quando um rei vai a uma batalha e sai de lá vencedor. A destruição que ele faz naquele povo que foi vencido. Todo mundo vê isso nas novelas aí. Novela não, nos filmes, todo mundo vê. A destruição que o rei vencedor faz no reino vencido. Pois é, Jesus já fez isso na eternidade e está fazendo no tempo. E vai continuar fazendo até ele voltar. Mas isso aí ninguém fala, ninguém diz, não. Ele só quer salvar todo mundo e ajeitar tudo. Só isso que ele quer. Não. Está errado esse ensino. Então o poder absoluto do Rei dos Reis para salvar os seus eleitos, repito, meus filhos, é o mesmo poder exercido contra os seus inimigos. Quem são os inimigos de Deus? Todos os que não são os seus eleitos. Todos os que não são abrangidos pela salvação do sacerdote Jesus. Pelo sacrifício do sacerdote Jesus. E como nós vimos no domingo passado, o sacerdote disse por quem ele veio morrer. Eu vim morrer pelas minhas ovelhas. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, não é pelo mundo todo. E quando ele orou, ele disse ao Pai, Pai, eu não oro pelo mundo todo, não, eu oro pelos que tu me deste. Então, há um rebanho específico. A Bíblia deixa isso claro de ponta a ponta. Há um rebanho específico. Quem não fizer parte desse rebanho específico, experimentará o mesmo poder tremendo para salvar suas ovelhas, vai ser despejado sobre quem não é suas ovelhas. Essa é a parte que ninguém fala, mas está na Bíblia. Então, irmãos, quando nós sabemos disso, que esse Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nos escolheu, é o nosso Rei que nos conduz hoje nesse mundo pervertido totalmente e cada vez mais, até que Jesus volte. Ele nos conduz em vitória. Que vitória? Não é a vitória ufanista das igrejas mentirosas. É a vitória contra o pecado. É a vitória contra a angústia. Nós já vimos aqui. Contra a tristeza, contra a fome, contra o frio, o que for. Ele vai nos conduzir em vitória nisso aí. Seja quais forem as circunstâncias, ele vai nos conduzir em vitória. É essa vitória. Então esse poder que nos alcança e nos encoraja, sejam quais forem as circunstâncias, a gente sabe disso. Quem é crente sabe disso. Quem não é crente pensa que é e a sua vida é uma desgraça. E ele pensando que é crente ainda. Mas quem é crente sabe disso. Então, irmãos, como então não temer esse Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Então eu vivo dizendo para vocês, crente que trata Deus como se fosse um igual, porque Deus não sei o quê, Deus para cá, Deus para lá, Deus fala no meu coração, Deus me lembra, não sei para onde, Deus não sei o quê, não sei o quê. Essas pessoas não sabem quem é Deus. Tem a menor noção de quem é Deus. Mas não tem a menor noção mesmo. Como não temer o Senhor do mundo? Esse temer é honrá-lo, é respeitá-lo, é saber quem Ele é, o que Ele diz será feito. Se eu fui eleito, se eu fui escolhido, se eu sou um servo dele, um súdito dele, eu sei quem ele é. Quem não sabe, não está nem aí. Eu vivo aqui do jeito que eu vivo e acabou-se a conversa. É assim que as pessoas dizem. Pois é, os ditos crentes vivem desse mesmo jeito, embora dentro da igreja dizendo que é crente. E mais, atribuindo tudo que é de bom a Deus e tudo que é de ruim a Satanás. Esse aqui não conhece nada mesmo da Bíblia, nem de Jesus, nem de salvação, nem de nada. E está nas igrejas dizendo que são crentes. Irmãos, quem conhece a Deus, como não temer esse Deus? Como não viver para agradá-lo? Como não exultar de alegria em saber que é um súdito desse Rei dos Reis? Vocês veem as pessoas na Inglaterra, quando a rainha sai na rua, que alegria daquele povo de ver a rainha. E olha que isso é um negócio simplesmente cultural. A rainha não manda mais em nada, não apita mais nada. É só cultural mesmo. São só pompas e circunstâncias. Não tem mais poder de nada praticamente. Ela é apenas chefe de Estado. Ela representa o seu país ainda como rainha e tal. Mas chefe de governo não é ela, é o primeiro-ministro. Ela não governa nada. Muito bem, então você vê quando a rainha sai, a alegria daquele povo só de ver a rainha. Eles são súditos do rei, da rainha.
No dia que o príncipe Akihito veio aqui no Brasil, eu vi uma cena que eu digo, meu Deus, que coisa. Governo Lula. Príncipe Akihito, imperador do Japão. Imperador é o mesmo status de rei. Então ninguém toca no imperador. Ninguém toca no rei, a não ser que ele permita isso. Sempre foi assim, na história de rei. Então, isso foi avisado ao Lula, que gosta de... Você não pode fazer isso com o imperador. Então isso foi avisado ao Lula. Então o imperador, já sabendo quem era Lula e que é o Brasil, ele mesmo estendeu a mão a Lula. O imperador não faz isso para ser ninguém. Mas aqui no Brasil ele fez isso para Lula. Ele já sabe como é o brasileiro. Então ele mesmo estendeu a mão a Lula e Lula apertou a mão dele. Mas o imperador não faz isso, não. Ele sabe a nossa cultura, então ele foi, digamos assim... Não. Hostil não, exatamente o contrário de hostil. Então ele foi amigável com o nosso presidente, por saber que ele gosta de um abraço e dar tapa nas costas, e pegar a mão e levantar para cima e fazer assim com o imperador. Então o imperador, de forma muito elegante, então ele mesmo, sabendo nossa cultura, ele mesmo estendeu a mão para falar com Lula. Muito bem, então ele saiu andando com Lula, lá pela frente do palácio, e estava lá aquele bando de japonês com a bandeirinha do sol nascente, né? A bandeirinha do Japão. Pois o imperador quebrou qualquer protocolo da história imperial e se dirigiu a uma velhinha japonesa que estava lá na beirada, onde estava a divisória, e apertou a mão dessa velhinha. Meu Deus, a câmera focou. Não há possibilidade nenhuma de ter tido alguém mais feliz neste planeta Terra do que aquela velhinha naquele momento. O imperador, que eles consideram uma divindade, inclusive, ainda é assim, foi lá e cumprimentou essa velhinha. Eu vi aquele de, meu Deus, isso é a maior alegria que essa velhinha teve na vida. Pois é. Você sabe o que é ser súdito de um imperador desse, a alegria dessa velhinha? Imagine o que é ser súdito do rei dos reis. Quem sabe o que é isso? Quem sabe quem é esse rei dos reis? A sua alegria é maior do que a dessa velhinha. Do que a alegria dessa velhinha. Como não exultar, meus filhos? Exultar é se alegrar de sobremodo, é se alegrar acima da alegria, como a velhinha lá. Quase que a velhinha morre de felicidade porque o imperador falou com ela. É isso que é exultar. Como não exultar em saber que eu sou súdito do rei, e mais, amado por esse rei. Ele faz tudo por mim. Deu até sua vida para me salvar. Com esse conhecimento, como não se esforçar diligentemente para conhecer qual é a vontade desse rei, para que eu possa fazê-la no sentido de agradar esse meu rei. Quantos crentes a gente conhece que tem uma vida que você pode testificar que a vida dele é assim? Se você conhecer, serão muito poucos. E eu lhe afirmo, são esses que são crentes verdadeiros. Os outros não são. São religiosos. Sempre foi assim em Israel, sempre será assim na igreja até Jesus voltar. Ah, meus filhos, quando a gente tem esse conhecimento e se esforça para crescer nesse conhecimento, e se esforça para fazer a vontade desse Deus que a gente passa a conhecer mais e mais. Para além disso, saber que esse esforço, na verdade, é a força de Deus em nós. É Ele mesmo quem está fazendo isso em nós e através de nós. E sabemos que Ele nos resgatou do pecado, de Satanás, da morte, do inferno. E que agora nós temos que viver de forma a exaltar a sua glória. Quer comendo, quer bebendo, quer vivendo, quer morrendo. Irmãos, conforme eu lhes tenho dito aqui, anos a fio,
Essa revelação só é entendida, discernida, pelos eleitos do Pai, aqueles que Jesus veio resgatar. Resgatar de quê mesmo que ninguém sabe? Jesus veio me salvar. Salvar de quê? Repito, salvar da escravidão de Satanás. Salvar, libertar da escravidão do pecado. Libertar da maldição da morte. Libertar da eternidade no inferno. Portanto, para discernir, para compreender essa revelação maravilhosa que a gente está vendo aqui de Jesus como sacerdote, como profeta, sacerdote e rei, para discernir isso, irmãos, primeiramente é necessário discernir a queda. Se você não souber, com toda a certeza, que é um miserável pecador, que vai para o inferno, que é escravo do pecado, por isso que não consegue se libertar, se você não entender isso, esse Salvador que lhe foi oferecido para resolver o problema da sua casa, para lhe arrumar emprego, isso não é Deus, não é coisa nenhuma. Então você vai viver de forma falsa como crente o resto da sua vida e vai para o inferno do mesmo jeito. Então, se não discernir a queda, se não entender o que foi que aconteceu lá com Adão, não vai entender o resto do plano de Deus para redimir a sua criação. Não vai entender esse mediador. Mediador para quê? Salvador de quê? Não tem como entender. Mesmo que viva dentro da igreja, mesmo que vire pastor. Inclusive ensinando errado para os outros. Somente a partir do entendimento da criação de Deus entregue ao homem, o homem pecou, foi expulso da presença de Deus, amaldiçoado, ele e toda a criação por causa dele. Mas Deus providenciou a redenção dessa salvação, inclusive a redenção do homem, para que ele mesmo dê continuidade a essa redenção até que Jesus volte. Como? Pela multiplicação desse saber. Então, somente a partir desse entendimento, nós saberemos o quanto nós precisamos de Jesus, o mediador. No papel de profeta, aquele que diz a palavra de Deus para nós, o que é a palavra? O verbo, o Logos. Pois é, foi ele mesmo. O Logos que disse, haja luz lá no céu. Foi ele que conduziu todos os profetas no Velho Testamento. Foi ele que veio aqui como homem e vimos a sua glória. Foi ele que treinou e ensinou seus apóstolos para que eles dessem continuidade. E é ele que voltou, subiu ao céu e assumiu estar lá governando e intercedendo por nós até que ele volte aqui definitivamente para julgar como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, juiz de toda a terra. Então só há possibilidade de a gente entender isso, meus filhos, se nós entendermos o que Paulo disse no que nós lemos aqui. Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Morto não tem condição de entender nada. Então a primeira coisa da conversão é Deus nos mostrar que nós somos pecadores, miseráveis, condenados, e que não há possibilidade nenhuma para nós, a não ser pelo Senhor Jesus Cristo, o mediador do pacto, nos seus papéis de profeta, sacerdote e rei. Então, irmãos, profeta, repito, aquele que fala de Deus para nós, que nos dá a informação do que aconteceu. Sacerdote, aquele que fala de nós para Deus, da nossa situação, intercede por nós, oferece sacrifício por nós. Jesus já fez tudo isso e continua fazendo no tocante à intercessão. O sacrifício já foi feito de uma vez por todas. E o rei, aquele que governa um povo, sejam quais forem as circunstâncias, ele governará esse povo em vitória, porque essa vitória já foi consumada na cruz do Calvário. Está consumado. Deus faz as coisas no tempo por nossa causa, faz parte do seu amor, sua graça e do seu juízo. Para ele, todas as coisas já aconteceram. Então, nesse governo, ele dará a vitória aos seus eleitos. Não se esqueçam, se há vitória, há derrota. Vitória para os seus eleitos. Derrota, destruição, escravidão eterna para os seus inimigos, os não eleitos. E os seus eleitos irão
para a glória eterna do Pai, como ele disse, vinde benditos do meu Pai, para a glória eterna que vos está preparada. É isso, irmãos. Que Deus nos conceda compreensão da sua doutrina, que Deus nos conceda entendimento verdadeiro a partir de uma conversão, senão o entendimento é só religioso, cultural, familiar, não serve para nada. Então que Deus nos dê um entendimento verdadeiro, que só pode acontecer a partir da conversão, a partir da compreensão de todo esse processo, para que a gente de fato exalte esse nosso Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que é profeta, sacerdote e rei. Que Deus nos dê essa graça e mais graça ainda para que possamos viver à luz desse conhecimento e praticando esse conhecimento de acordo com a vontade de Deus revelada na sua palavra, para louvor da sua glória em nós e através de nós. Amém.